começou um incêndio na floresta e todos os animais corriam desesperados. O beija-flor ia do rio até o fogo com uma gotinha de água em seu bico. O leão, vendo aquilo, ficou indignado e falou: "Ô beija-flor, você acha que você vai apagar todo esse fogo com uma gotinha de água?" E o beija-flor respondeu: "Se eu vou apagar, eu não sei. Eu só sei que eu estou fazendo a minha parte." No vídeo de hoje vocês conhecerão o beija-flor Anderson. O pouco que ele consegue fazer é de enorme diferença na vida de várias crianças. Gente, esse é o Dr. Anderson Wilnes, que é o fundador da escolinha Filhos do Vento, que nós estamos tendo o prazer de receber a bordo, fazendo charter, abrindo o nosso verão 2020 com o pé direito. E eu tenho várias perguntas aqui para o Anderson. E uma delas, a primeira, Anderson: como surgiu a ideia de montar a escolinha de vela e por quê? Oi, Guta, prazer enorme estar aqui com você, com Fausto, grandes velejadores oceânicos, volta ao mundo, larga experiência, aprendendo muito com vocês. Obrigada. Bem, a escola de vela surgiu das vezes eu ser um velejador solitário em Arraial do Cabo, e quando eu conhecia outros lugares e tinha contato com outros velejadores, eles sempre falavam: "Poxa, mas você é de Arraial do Cabo? Qual escola de vela que tem lá? Qual guarderia? Qual yacht club?" E eu ficava constrangido ao falar que no Arraial do Cabo nada existia em termos de náutica, de esporte náutico e de pouquíssimos adeptos a isso. É uma cidade com beleza natural infinita, com condições de mar e vento e visual muito interessante, em que fez parte da cultura da vela desde as barcaças de salina que carregavam isso do ponto de vista comercial, e deixou de existir com o advento da motorização. Então, a escola de vela Filhos do Vento foi um resgate dessa cultura e um início da cultura da vela com as crianças do Arraial do Cabo. Então, foi essa a intenção inicial. E eu acho que essa é a dúvida de muita gente pela costa do Brasil que gostaria de entrar, montar uma escolinha de vela, e que sempre nos perguntam a burocracia. Como foi a burocracia para montar uma simples escolinha de vela? Bem, lá no Arraial do Cabo nós temos uma situação especial. Nós estamos inseridos numa reserva extrativista marinha, coordenada pelo ICMBio, temos um Parque Estadual da Costa do Sol, então temos muito envolvimento ambiental e é necessário que tenha essa preocupação ambiental. No entanto, o nosso passo foi um pouco mais longo do que outras escolas poderão tramitar. Nós começamos por pedir a anuência da Capitania dos Portos, em que ela definiu uma raia de vela, uma raia da escola. Isso teve um trâmite talvez de uns 3 meses aproximadamente. O trâmite mais demorado foi do ICMBio, onde tivemos que colocar que era uma escola de vela social, portanto sem fins lucrativos e com zero de custo para o aluno. E foi um trâmite um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais de 6 meses, e com a operadora da reserva extrativista local, que também teve essa anuência. Depois disso, isso durou 1 ano, mais ou menos. Atrasou um pouco nossa escola de vela, e nós começamos então no dia 12 de julho de 2019 a nossa aula inaugural. E o custo mensal, assim, quem comprou o primeiro Ding, o primeiro Optimist, o custo para manter a escolinha, vocês recebem doações, tem ajuda de prefeitura, como é que funciona? Bem, nós optamos por um caminho não governamental. Achamos isso uma ideia interessante, pensando nela a longo prazo, muito preocupado com a perda de continuidade quando sai um prefeito, quando sai um grupo político. Então, nós preferimos, embora fomos sondados, preferimos não ter ajuda municipal. O primeiro Ding era meu, e a partir então comprei 2 Dings,
depois um terceiro, portanto a escola de vela funciona somente com um ding e 3 optimistas. Então é uma escola de vela bem pé no chão e bem, assim, uma realidade da maioria das pessoas que querem iniciar esse projeto. O professor da escola de vela eu acho o mais importante de todos, o Diego Santos, é um professor de educação física, tem 15 anos de experiência no ensino náutico, foi a pessoa que me introduziu na vela, introduziu meus filhos na vela. Eu tenho muita confiança nele e respeito para que ele tenha cuidado com as nossas crianças. E a partir de então, o projeto. O custo do profissional é em R$800 por mês. Eu pago R$200 a aula dele, que dura mais 3 horas aproximadamente. Nós fazemos nossas aulas no sábado às 15 horas e vai até às 18 horas. O custo de manutenção é um custo pequeno, de manta, resina, de tapar um furo ou outro aqui, e sempre conto com apoiadores locais. Nós temos nossa guarderia na praia, liberada pelo ICMBio, a quem eu agradeço muito o apoio, e também um apoio especial de um meu amigo pescador, que é o Paulinho, é onde nós guardamos mastros, lemes, bolinas, e cabos e também coletes, material miúdo da escola de vela. Sem o apoio desse amigo, a gente não conseguiria, uma vez que não é seguro a gente guardar esse material na praia, né? A gente teria uma dificuldade enorme. E então começamos. Eu acho que nós temos 20 alunos, são 2 turmas de 10, em que 4 barcos. Para começar é bom, mas quando as crianças estão navegando mais é muito pouco, então nós precisamos crescer. Nós contamos com 2 empresas inicialmente, uma madeireira Ita, em que deu as madeiras para que a gente fixasse a guarderia, e o segundo a Incordes, uma empresa de saúde local, em que pagou cabos, pagou a parte como se diz, a parte gráfica, pagou alguns coletes. Então foram as 2 empresas que deram ajudas. Nós estamos abertos a essas empresas, assim, sempre com fim específico, mediante a determinadas solicitações, e não temos nenhum apoio mensal com essas empresas. Esse apoio mensal seria mais a título do professor da escola de vela. Então eu acho que assim é prático e não é difícil, desde que tenha alguém para se responsabilizar pelo início, pela condução dessa escola de vela. Não é difícil montar. E como vocês escolhem as crianças? Bem, então partimos do princípio que ela é social, que ela não tem custo. E então procuramos crianças que realmente não pudessem pagar uma náutica, um professor, e assim colocamos essa inscrição numa instituição local ligada ao pescador, em que ela pudesse fazer essa inscrição. Portanto, são filhos de pescadores e netos de pescadores local, e além dos escoteiros do mar, que tem uma tradição muito grande na nossa cidade, porém eles nunca tinham navegado, nunca tinham entrado num barco à vela. E isso para nós foi muito bom, porque já pegamos umas crianças disciplinadas, obedientes, crianças atentas ao comando, e sempre de uma forma muito tranquila. Que já sabiam fazer nós. Que já sabiam fazer nós e que já tinham um pré-requisito todo, né? Uma atenção. E tinha uma voracidade de aprendizado. E outra coisa. Faltava prática. Faltava prática. Apesar de serem crianças habituadas ao mar, atentas a tudo, com muito respeito ao mar, eram crianças destemidas, porque nós começamos dia 12 de julho, época que começa o nosso vento forte, a nossa lestada. Em agosto é o ápice dessa lestada. E nós continuamos na nossa escola de vela, não tivemos interrupção.
Então eles têm vídeos maravilhosos do Optimist saindo como se fosse um barquinho a motor, né? Realmente se saíram muito bem nas aulas e com um aprendizado muito rápido, também graças ao professor Diego Santos. E o resultado disso tudo, assim, tanto para a vida pessoal dessas crianças, como você falou, a obediência, conta alguma história que você saiba, alguma história especial disso tudo para você. Eu vou falar primeiro de 2 resultados, depois vou falar numa história que nos comove. O grupamento de escoteiros do mar, os chefes nos procuraram pedindo que incrementassem a aula porque eles tinham um torneio estadual dos escoteiros do mar na ilha de Mocanguê. Para quem não conhece, é embaixo da ponte Rio-Niterói. É um torneio muito tradicional dos escoteiros do mar e eles foram para lá com 1 mês e meio de aula, mais ou menos, e trabalharam com o Optimist e com o Ding. Eles tiraram 3º lugar geral e tiraram nota A na velejada, né? Então isso foi um resultado fantástico, muito bom. Com certeza. O outro resultado fantástico é que o Dia do Marinheiro, celebrado pela Base Aeronaval de São Pedro na Aldeia, pela própria Marinha do Brasil, um torneio regional de Arraial, Cabo Frio, Búzios, Araruama, Iguaba, vários barcos participando, e nós tiramos 1º lugar Optimist geral, 1º lugar feminino, 1º lugar masculino e 1º lugar Ding. Então saímos muito satisfeitos. Realmente nossas crianças têm uma aptidão natural e com uma garra que a gente deve incentivar cada vez mais. Sobre uma história, e tem várias histórias, eu vou contar de uma história de um menino, eu vou chamar ele de hiperativo, que tinha também uma hiperatividade nos escoteiros, que chegou um pouco atrasado na aula, chegou 1 mês depois da aula começar, depois de uma 2ª leva de alunos, e na primeira aula ele começou a tumultuar um pouco a aula, e todos os alunos bem centrados, bem atentos à aula, começou a jogar até areia nos outros. Eu chamei a atenção, já aprendi o nome dele na primeira aula, e todo início de aula eu falava o nome dele, falava assim: tudo bem, tá sereno, tá tranquilo, se você não entender as orientações em terra, você vai capotar o barco a bordo, então você precisa estar atento. E ele começou a velejar com o Optimist e começou a se destacar. Às vezes não tirava bolina quando ia chegar em terra, tinha algumas coisinhas assim, por realmente falta de concentração, mas sempre muito habilidoso. Na regata do marinheiro, ele foi o 1º lugar Optimist masculino. Fico feliz da vida, é um garoto que merece isso. Quando eu fui receber uma congratulação lá dos escoteiros do mar, e aí ali ele recebeu o certificado de 1º lugar da escola da regata do marinheiro, e aí eu comecei a perceber o que ele vinha recebendo. 1º lugar GPS, 1º lugar corrida de orientação, 1º lugar uma série de coisas. Ou seja, é um garoto que ele precisa estar do lado de pessoas boas, precisa estar bem orientado, que tem um futuro belíssimo. E assim outras. Tem uma menina em especial que antes da aula, ela é a primeira a montar o barco. E depois que ela monta o barco, ela vai ajudar os outros a montar os barcos deles. Vai ajustar a vela, ajustar o cabo, tudo mais. E aí a gente vai dar as orientações antes de entrar na água, ela fica de cabeça baixa, prestando atenção. Quando ela entra no mar, nossa, ela faz a cambada certinha, ela parece uma velejadora nata. E ela, a Brenda, foi a 1º lugar feminino e 1º lugar geral Optimist, na frente dos meninos. Então, a gente tem diversos cases de sucesso ali na escola de vela. É uma satisfação a mais velejar com essas crianças.
Anderson, se você pudesse dar um recado para todos os velejadores que gostariam de montar uma escolinha de vela, ou aqueles que já têm uma escolinha e passam por dificuldades diariamente, qual o recado que você passaria para todas essas pessoas? Para os brasileiros, né, que reclamam da vida, reclamam da violência, reclamam das situações sociais em que se encontram, e muitas das vezes, muitas pessoas podem fazer muito mais para outros, não para si próprio, do que eles fazem. E às vezes vivemos numa sociedade muito egocêntrica, e o amadurecimento que dá essas coisas, né? Você acaba tendo outros pesos, outras finalidades que não si próprio, que não somente a sua família. E você entrar no mar, velejar, tá com os alunos no campeonato. Eu falo até que eu melhorei muito a minha qualidade de navegação, de velejada, com o início da aula de vela, que hoje eu estou muito melhor do que há 6 meses atrás, mais atento, estou com mais domínio do barco, e talvez eu não tivesse isso velejando de forma solitária. Mas quando você tem que passar a informação para uma outra pessoa, você tem que ter maior domínio do barco para as pequenas coisas. Isso melhora a qualidade de navegação da pessoa. Então, achem a sua fórmula, barateiem seu custo, não se apoiem em situações provisórias, momentâneas, como uma ajuda específica que não vai ter, porque isso é o que termina o projeto daqui a 1 ano, daqui a 4 anos. Então, dessa forma que eu estou agindo, não sei se é o caminho correto, é o caminho que está dando certo. Então, nós temos, quais são nossas falhas? Número de barcos. Nós temos um quantitativo de barco inferior ao que precisamos para o número de alunos atendidos, que são 20. E até essa leva de 20 que nós acabamos de formar, eles não podem ser soltos, assim, não podem deixar de velejar. Então eu tenho que marcar que seja um workshop, uma velejada com eles de aprimoramento, levar eles para o campeonato. Até as idas para os campeonatos são custosas, né? Reboque e caminhão para levar os barcos, enfim, o que seja. Mas cada um tem que achar o seu custo, caminhar conforme o tamanho do seu passo e sempre pensar que seja uma aula, uma velejada com alegria, né? Nada, não pode ser penoso. Se for penoso, você faz 6 meses e depois para. Então, você tem que velejar junto, tem que interagir com as crianças, tem que acompanhar o sucesso deles, e acho que essa aqui é a melhor forma de incentivo à escola de vela. Anderson, e vocês têm alguma rede social para que pessoas do Brasil inteiro possam acompanhar o projeto Filhos do Vento e, principalmente, se alguém quiser ajudar no seu projeto, vai passar aí na telinha o e-mail do Anderson, né? Quem quiser entrar em contato. Mas as redes sociais? Bem, as redes sociais, eu iniciei um Instagram por incentivo do meu filho com a escola de vela, sou cru nisso, @vela Filhos do Vento, onde a gente posta nossas fotos semanais, nossos vídeos dos alunos, nossas conquistas, e que vocês podem nos acompanhar nessa rede social. É bem legal. E nós estamos abertos a pessoas de bem que queiram participar nesse projeto e que é tão gratificante para essas crianças, e podemos replicar isso em outros locais. Não acho difícil, não. Quem quiser conhecer o projeto, onde fica, como falar com você, vai ser pelo e-mail que vai passar aí na telinha de vocês. Mas onde fica o projeto? Nós funcionamos na Praia dos Anjos, temos uma guarderia lá, em que sábado às 15 horas nós começamos a montar os barquinhos e velejamos por todo o final da tarde. Nós estamos num período de recesso, de festas, e já voltaremos em janeiro para poder velejar com as crianças que concluíram o curso, e em fevereiro iniciaremos nova turma, porque depende do nosso professor, de uma disponibilidade do nosso professor, e iremos anunciar no próprio Instagram. Obrigado, pessoal, é um prazer enorme estar nessa família da vela. É ou não é uma história inspiradora?
Então, galera da região de Cabo Frio, Búzios, Macaé, Rio das Ostras, ou pessoas de todas as partes do Brasil e, quiçá, do mundo, que quiserem ajudar o Anderson com esse projeto maravilhoso, eu vou deixar o contato dele rolando aqui na tela, na parte inferior e na caixa de informações. Qualquer ajuda é bem-vinda, gente. Um barco novo, quem puder, uma vela, um lanche para as crianças depois de cada aula, roupas de proteção UV, protetor solar, toda ajuda é bem-vinda. Mudando de região, do Sudeste para o Nordeste, em Aracaju, agora o ano de 2020 será o segundo ano que o projeto Navegar ensina crianças de 7 a 12 anos no Optimist. Esse projeto é financiado pelo Programa das Forças Armadas no Esporte, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. Uau! Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Fiquei mega feliz, entusiasmada, na esperança que esse projeto seja estendido para todas as capitanias do Brasil. Eles também, obviamente, precisam de ajuda, aceitam voluntários. Você que está conhecendo a vida náutica depois de adulto e que provavelmente adoraria ter tido a experiência de velejar na infância, por que não proporcionar isso a uma criança? Fazer o que você gostaria que tivessem feito por você. Pensem com carinho. Seja um beija-flor náutico e viva a vida com mais propósito e sabedoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!